O ensinamento é como uma bênção que é vertida sobre a terra. É algo que contatamos nos níveis internos do nosso ser. Então, é mais do que a transmissão de uma informação. O ensinamento trabalha os núcleos internos nossos, de maneira que nós possamos nos relacionar com os padrões evolutivos de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais próxima. Quando esse ensinamento se projeta no nível material, ele vai assumir uma forma. Então, a cada etapa da evolução, o ensinamento vai ser revestido de uma forma, vai ser revestido de ideias. E esta forma pode ser a palavra falada ou a palavra escrita. Esta materialização é o término de um processo, mas é a menor parte. A maior parte desse processo acontece nos níveis internos. Então, quando um livro surge, quando um estudo acontece, aquilo é a conclusão de um processo que veio acontecendo internamente. E um processo que nós participamos como seres internos, porque nesses níveis internos nós estamos em contato com este veio que transmite o ensinamento. Existem consciências mais evoluídas que fazem esse papel, que são as consciências que nós chamamos as hierarquias. Então, estas grandes consciências captam os padrões de evolução, aquilo que deve acontecer sobre a Terra, e esses padrões de evolução vão sendo transmitidos de consciência para consciência até que alcancem o nosso nível humano. Esses padrões são reflexos de arquétipos cósmicos. Então a vida cósmica se projeta na Terra. E à medida que vai se projetando, vai se configurando isto que é o ensinamento. O ensinamento, então, está sempre nos impulsionando para um passo evolutivo, está sempre nos levando a caminhar evolutivamente. De um certo ponto de vista, o ensinamento está disponível para todos, porque é algo que está sendo vertido, sendo ativado na órbita planetária. Cada um vai se relacionar com o ensinamento segundo a própria capacidade de sintonia. Então, por isso, o ensinamento precisa de vários canais e por isso o ensinamento vai se desdobrando em vários níveis de compreensão para que cada indivíduo possa encontrar aquele elemento que, na sua sintonia, vai estimulá-lo a dar o passo seguinte. Então, nesse campo, nós não podemos comparar. Existem várias escolas, várias formas que o ensinamento assume para que ele possa estar disponível para os vários níveis de compreensão, porque a humanidade ainda é bastante heterogênea. Então, o que nós precisamos reconhecer é onde está o nosso ensinamento, onde nós vamos encontrar o nosso vínculo, o nosso elo com esta corrente de luz. O elo das outras pessoas será uma questão das outras pessoas, segundo o momento delas, segundo a necessidade do ser delas, da alma delas, de evoluir. E quando nós vamos buscar este elo, onde estão os padrões que devemos ativar no nosso ser, para nós nos tornarmos aptos a entrar nessa corrente de luz, que é o ensinamento, nós vamos encontrar este elo dentro de nós. Então, se nós formos buscar o ensinamento diretamente nos livros, ou nos mensageiros do ensinamento, ou na palavra falada, nós podemos nos confundir. Porque existem tantos livros escritos, então
temos que ver o que é próprio para nós. E este toque do ensinamento que devemos receber a cada momento, a cada etapa, isso será encontrado por nós quando nós formos buscar o ensinamento prioritariamente dentro de nós. Então não são as leituras, nem a palavra falada em si. É o ensinamento que é vivo. Então, isto buscamos dentro de nós. Quando nós fazemos isso, o nosso ser, que é o nosso primeiro instrutor, vai nos levar até os livros, vai nos levar até a palavra falada, vai nos levar até aquelas situações por meio das quais nós vamos ser instruídos. Então, se nós não buscamos o livro em si, nós vamos chegar no livro correto, e aquele livro vai ter a estimulação que nós precisamos para construir em nós determinados padrões, por meio dos quais nós vamos avançar. O que nos estimula é mais do que informação. O que nos estimula a criar em nós esses modelos, a contatar esses modelos, é a estimulação que é oculta no livro ou na palavra falada. Sem dúvida que a informação é necessária e é importante, mas a sintonia vem daquilo que é oculto, daquilo que está por trás da informação. Então, quando nós estamos lendo um texto inspirado, ou estamos ouvindo um estudo inspirado, nós estamos sendo estimulados num certo nível do nosso ser por aquela onda, por aquela emissão de onde veio a inspiração. Então, nós estamos recebendo informações, a nossa mente concreta está se organizando com aquelas informações, está criando certos modelos, aquela informação cria em nós certas formas de compreensão, mas, ao mesmo tempo, estamos recebendo uma estimulação que provém da fonte de inspiração daquele texto, ou da fonte de inspiração daquela gravação. E é aquela estimulação que vai acender em nós, na nossa aura, a possibilidade de contatarmos os padrões nos planos internos. Então a nossa aura vai sendo ativada, então nós vamos nos tornando aptos a apreender, vamos nos tornando aptos a captar, a receber aquilo que é o modelo, que é o padrão que está sendo construído no plano etérico. E a evolução é construída no plano etérico do planeta por meio de modelos que são projeções dos arquétipos. Então nós temos que ter sintonia com esses modelos. E essa sintonia vem desta parte oculta, desta parte interna, invisível, que é subjacente aos textos ou aos estudos inspirados. Quando, em meados do século passado, a hierarquia manifestou uma obra por intermédio de Alice Bailey, então o tibetano, um membro da hierarquia, era o principal mensageiro dessa obra, e Alice Bailey, uma discípula, um ser encarnado, era o canal para a manifestação. O tibetano disse certa vez, quando estava tentando responder uma pergunta para um cientista, por intermédio de Alice Bailey, o tibetano estava respondendo uma pergunta de um cientista. E ele disse que ele não encontrava na mente de Alice Bailey nenhuma semente que ele pudesse desdobrar para dar a resposta ao cientista. Então, o estudo tem esses dois níveis. Um nível do estudo é para nos fornecer os modelos, as sementes, por meio das quais
a inspiração, a intuição vai poder tomar forma. Nós vamos poder dar forma àquilo que é contatado internamente. E a outra parte é esta ativação desta possibilidade de estarmos internamente em sintonia com os novos padrões que vão sendo ativados no plano etérico. Então, o ensinamento nos constrói desde o nível monádico, Astarasgram, por exemplo, uma hierarquia crística, é o instrutor das nossas mônadas. Vishnuki é um instrutor das nossas mônadas. Vishnuki abre as portas para as nossas mônadas estar em contato com as escolas internas. Então, no plano das mônadas, no plano monádico, o nosso ser é moldado pelo ensinamento, é construído no sentido de poder contatar novos padrões de evolução naquele nível. O corpo de luz, o nosso ser no nível espiritual, vai sendo moldado pelo ensinamento, e o mesmo para a nossa alma no nível intuitivo e para o nosso ser material no plano mental, emocional e etérico-físico. Então o ensinamento vai nos construindo, o ensinamento vai possibilitando que nós deixemos de ser aquilo que nós fomos até hoje e possamos estar em contato com este movimento contínuo da evolução. Então, por isso, no plano externo, o estudo é tão importante. O estudo é tão necessário, não só como um serviço que se presta, mas como uma maneira de nós sermos transformados, de nós nos habilitarmos a estar em contato com esta corrente de evolução. O tibetano, nesta obra que ele manifestou por intermédio de Alice Bailey, ele alertou que a maior parte dos textos ditos inspirados não são realmente inspirados pela hierarquia. É um material que provém do subconsciente e assume aquela forma. E aquele indivíduo que está sendo o canal para a manifestação daquela obra não tem ainda uma formação que possa identificar a fonte de onde provém. Então nós precisamos ter uma certa clareza do material que contatamos externamente, dos livros que vamos ler. Porque a maior parte dos textos ditos inspirados não são realmente inspirados. São uma manipulação pelas forças do subconsciente daquele material que já existe no arquivo da humanidade. Porque o subconsciente guarda toda a informação de todo o passado da Terra. Então, quando a hierarquia vai nos transmitir algo até o plano material, isto pode acontecer de duas maneiras. Ou um instrutor assume um corpo físico e, encarnado, aquele instrutor vai transmitir o ensinamento, ou este impulso de evolução, até o plano etérico, por intermédio da sua presença e por intermédio da palavra. Ou esse instrutor não assume um corpo físico, mas a partir dos níveis internos transmite o ensinamento por intermédio de um discípulo, ou seja, de um ser coligado a ele nesta corrente evolutiva. Então o ensinamento vem sempre de um instrutor. Nós precisamos sempre de um canal, de um transformador que vai colher os padrões de evolução de um nível mais alto e nos transmitir esses padrões. Quando um discípulo é canal para essa transmissão, ele vai sendo treinado nisto. Então, existe um processo em que o canal vai deixando de receber algo de fora, captar e transmitir, captar e dar forma num texto, e vai passando para uma fase de maior
identificação com a fonte, maior identificação com o instrutor, com aquela fonte do ensinamento. Então, no princípio deste processo, existe algo que transmite para o discípulo. E, numa fase mais avançada, existe uma união, existe uma identificação entre a fonte do ensinamento e aquilo que é o ser do discípulo. Então, por meio dessa união, o ensinamento pode ser transmitido com maior pureza e com menos interferências daquilo que são os mecanismos do canal que é o discípulo. Então, voltamos para aquele ponto inicial. Como reconhecer se um texto é inspirado ou não? É nós buscarmos a instrução dentro de nós e a nossa instrução interna nos conduzirá aos livros e ao material que necessitamos a cada fase. Para nós realmente reconhecermos o ensinamento, nós precisamos aprender a estudar. Nós precisaríamos buscar estar em silêncio. E existem duas formas para fazermos isso. Uma é nós estarmos diante daquela estimulação que vem do livro, que vem da palavra falada, estarmos diante daquilo, trazendo aquilo para o coração. E deixamos que aquilo trabalhe ali. E depois o coração nos devolverá aquilo, trabalhado de uma certa maneira, começará a construir em nós um certo relacionamento com o que existe internamente. Existe nos arquivos internos e que nós começamos a contatar. Uma outra maneira é nós, diante da informação, fazermos um trabalho mental, reflexivo. Isso é próprio para as pessoas mais mentais. Aí, neste caso, a pessoa não deve emitir nenhum ponto de vista, não deve discutir com o ensinamento. Ela deve estar diante daquela fonte de ensinamento que ela reconheceu como adequada e ela vai receber aquilo e vai refletir sobre aquilo de todos os pontos de vista possíveis. Então, ela não vai assumir um ponto de vista dela, ela não vai discutir com o ensinamento, ela não vai concordar nem discordar. Ela vai ver aquilo que ela está recebendo de todos os ângulos possíveis e quanto mais pontos de vista ela conseguir incluir, melhor. Esse trabalho traz uma flexibilidade mental. E quando ela chegou no último ponto de vista possível, ela silencia e vem para o coração. O coração significa um ponto de ancoramento da intuição dentro de nós. Então temos que chegar aí com o silêncio. Então o nosso relacionamento com o ensinamento e com o estudo é sempre o silêncio. O trabalho anterior ao silêncio é preparatório para nós chegarmos ao silêncio, porque é do silêncio que provém a compreensão. Nós não compreendemos o ensinamento com o raciocínio. O raciocínio é como nós limparmos o solo, é como deixarmos a mente flexível, limpa de formas pensamento. Então temos que ir tirando tudo aquilo que vai interferir na captação, interferir no registro disso que a vida está nos dizendo. E este preparo, ele pode ser feito também bem conscientemente, com um trabalho mental, abrindo mão das preferências, abrindo mão dos desejos, abrindo mão de todas as nossas tendências mentais. A nossa mente tem que estar apta a compreender qualquer coisa, a aceitar qualquer resposta. Tem que estar como um quadro em branco, como uma folha em branco. Então, todo o trabalho mental é nesse sentido, de deixar a mente disponível, de deixar a mente
limpa de preferências, de tendências, de planos. Então, chegamos no silêncio. E no silêncio vai se imprimir aquilo que deve ser impresso para nós naquele momento. Vai emergir do silêncio do nosso ser a compreensão que nós precisamos para avançar, para dar os passos que temos que dar. Em outras palavras, para nós nos relacionarmos com o ensinamento, para nós estudarmos, precisa que haja devoção, precisa que haja reverência, precisa que haja aspiração. Se não houver devoção, se não houver um anseio pela verdade, se nós não amarmos a verdade, se nós não formos reverentes, se nós não formos respeitosos, reverentes com a vida, nós não vamos ser instruídos. Porque esse ensinamento, que vem por meio do estudo, ele se projeta na vida em todas as situações. Então é preciso reverência na vida para nós sermos instruídos. Nós podemos estar diante de uma pessoa que a nossa mente tem o conceito de que aquela pessoa é inferior a nós. Isso é o que o orgulho nos diz. Que aquela pessoa sabe menos do que nós. Que aquela pessoa é lenta mentalmente. Não é assim? As mentes mais ágeis, no seu orgulho, dizem logo que as outras mentes mais lentas são ignorantes, que as pessoas não compreendem, que as pessoas não sabem funcionar. É típico desta fase mental. E aí o que acontece? Aquele ser que, no seu conceito, é menos evoluído, ele pode ser o mensageiro para uma instrução e você não está percebendo por causa do seu orgulho, porque a instrução não vem daquele ser, a instrução vem da vida, a instrução vem do cosmos para a Terra e pode usar qualquer instrumento. A instrução pode usar uma situação. Nós podemos estar num local, fazemos uma pergunta internamente e um pássaro pia, uma brisa sopra. Aquilo pode ser uma resposta. Entra uma pessoa e diz para nós uma frase. Aquilo é uma resposta. Então nós não podemos ter conceito nenhum. O nosso relacionamento não é com os conceitos, não é com o que nós já pensamos, nem com o que nós sabemos. O nosso relacionamento é com a vida, é com a verdade, é com a instrução. E aí realmente nós vamos nos tornar alunos, vamos nos tornar discípulos dessa instrução que vem do cosmos para a Terra e se projeta até nós por intermédio desse ensinamento. Quando nós somos tocados, e nós reconhecemos esse toque porque um toque do ensinamento nos transforma no instante do toque. Quando somos tocados pelo ensinamento, nós somos agraciados. Algo em nós silencia quando nós somos tocados pelo ensinamento. Nós temos a tarefa de levar aquilo à prática. Nós temos a tarefa de colocar aquilo na vida. Então, quando somos tocados pelo ensinamento, um certo nível do nosso ser compreende algo. Aquela compreensão emerge em nós e nos transforma. Isto não é obra da mente. Isto surge como uma flor que desabrocha no nosso ser. E nós temos então a tarefa de acolher aquilo, de deixar que aquilo se expanda em nós e de levar aquilo para a vida prática. Porque depois daquele toque,
a nossa consciência volta para os mecanismos normais. Então, enquanto estivermos funcionando na mente, com as emoções, com as reações, na ação, temos que trazer o ensinamento para a prática. Temos que nos lembrar daquele toque e colocar em prática aquilo que nós compreendemos. Temos que trazer para a ação aquilo que foi compreendido internamente, aquilo que é a verdade para nós. Isso deve ser feito prontamente, porque o momento da compreensão é quando nós estamos prontos para aquilo dentro de um sincronismo universal. Então, se nós imaginarmos uma orquestra, cada instrumento tem que tocar a nota certa naquele instante, para que o conjunto soe uma determinada música, para que os acordes possam soar. O momento de uma compreensão, quando nós somos tocados, e todos nós sabemos isso, todos nós já vivemos isso, aquele é o momento de nós acolhermos aquele toque, aquela bênção, aquela graça, deixarmos que aquilo se expanda e levarmos aquilo para a prática, na ação. E em seguida podemos saber, nós vamos ser provados naquilo. O amor, que é o canal da instrução, o amor atrai a prova para que nós possamos trazer o ensinamento até as células físicas, para que nós possamos confirmar no nosso corpo etérico aqueles novos padrões que vão ser utilizados como instrumentos de serviço. Então, por meio da prática, nós vamos estar trazendo para os nossos corpos sutis e até o corpo físico, no seu subconsciente, os novos padrões. Então temos que viver aquilo na prática. E as provas vão nos ajudar a fazer isso. Por isso é necessário esta reverência, esta devoção, este amor pela verdade. Nós recebemos um toque do ensinamento, em seguida surge uma pessoa e nos distrata. Surge uma pessoa e nos humilha, essas coisas que a mente costuma falar. Abraçamos aquilo totalmente, aquilo é uma graça para nós colocarmos em prática aquilo que estamos aprendendo, estamos colhendo internamente. E com isso começa a surgir uma transformação química no nosso corpo. Certos padrões que vão sendo ativados no nosso ser começam a transformar o nosso corpo, inclusive quimicamente, porque outras glândulas vão sendo ativadas e certos mecanismos que antes eram potenciais ou estavam inertes, digamos assim, começam a entrar em circulação. Então, até o nosso sangue muda de padrão. O nosso sangue muda como fluido vital no nosso corpo físico, e isto é profundamente transformador. É uma transmutação que vai acontecendo a partir de uma química interna, a partir do momento que nós, amando a verdade, começamos a trazer essa verdade para dentro dos nossos corpos. E aquilo que é o espelho da verdade nos nossos átomos materiais começa a ser aceso, começa a ser ativado, começa a emergir. Então, um novo ser pode surgir em nós de dentro para fora. Começa a surgir em nós a partir deste momento que nós amamos a verdade acima de tudo. A partir deste momento que nós somos devotos do ensinamento, que nós somos reverentes pela vida. Um outro aspecto do estudo é nós sermos instrumentos
para a difusão do ensinamento. Aí já é um mecanismo no corpo da humanidade. Então, o estudo do indivíduo vai ativando no plano mental uma rede telepática. E esta difusão do ensinamento no plano mental, por intermédio dos indivíduos que estão estudando, vai criando uma forma, pensamento, que vai tornando aquele ensinamento disponível de uma maneira mais ampla no plano mental. E como ele já estava disponível nos planos internos, vai encontrando esta forma de pensamento mais ampla, esta rede, para que esses impulsos possam sendo vertidos sobre a humanidade, e isso vai se tornando mais geral, mais aceito. Pessoas que nunca estudaram entram em contato com aquilo e reconhecem aquilo. Então a difusão do ensinamento realmente é essa difusão interna, que acontece no plano interno. E nós vemos com isso como é importante o pensamento, como é importante o que nós estamos emitindo e com o que nós estamos nos coligando. E é por isso que as pessoas que realmente estão buscando a verdade, elas evitam estar em contato com certos textos ou com uma certa informação que é transmitida pela mídia. Porque existe um trabalho oculto que é feito por forças involutivas, no sentido de aprisionar as mentes num certo estado retrógrado. Então, existem certas publicações, revistas, programas, textos, até com roupagem espiritual, mas cuja onda no plano mental torna o indivíduo inerte, torna o indivíduo passivo, leva o indivíduo a um estado letárgico quase, em que ele não pode contatar esses padrões internos. Isso vem da onda que é transmitida pelo texto. Isto é muito claro quando o indivíduo começa a fazer esse trabalho reverente de busca da verdade e ele entra em contato com certas publicações. Então, quem está realmente nessa busca evita oportunidades de queda, como dizia São João da Cruz e Santa Teresa. E naquela época, os discípulos estavam muito mais preservados do que hoje. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha as publicações que existem hoje. Então, evite oportunidade de queda. Ou seja, o indivíduo vai entrar em contato com o material que lhe for trazido pelo ser. A busca é interna. Então, toda aquela curiosidade mental, toda aquela busca intelectual de informação, tudo isso é para ser deixado de lado, para nós deixarmos de sujar a nossa casa, para nós sairmos dessa onda hipnótica que as forças involutivas colocam no plano mental da humanidade. Então, isso é importante nós sabermos para que nós possamos cruzar este umbral e possamos realmente entrar em contato com o nosso nível intuitivo.